Salve, salve, rapaziada! E se eu falar aqui que esse foi o melhor jogo da equipe do Vitória desde aquele empate contra o Bahia no Barradão, eu vou estar falando e você pode até achar que estou falando besteira, mas claro que o time do Vitória ele precisa evoluir muito. E eu acho que com esse elenco, com essas peças, o setor ofensivo ele não vai evoluir. O que precisa é de reforços. Precisa de reforço ali naquele meio de campo para frente. Claro que algumas peças já começam a pedir passagens. No caso do Leonardo, entrou muito bem. O Zé Hugo, hoje ele mostrou ser aquele ponta atrevido. Tomara que volte logo o Matheus Gonçalves, que é outro atleta que sempre está ali ganhando os duelos pela ponta, é um cara que ataca muito. Mas hoje, em questão do que é o Vitória, do que é o trabalho do Carpini, de ideia de jogo, hoje foi uma boa partida. Hoje o time ele brigou, hoje o time ele disputou. Hoje o time ele disputou. Não foi nem por causa do 1-1, mas sim pela entrega do time, pelo equilíbrio da partida e muitas das vezes pelo desequilíbrio que o Vitória conseguiu impor contra o Juventude. Nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, 15 minutos, o Vitória foi superior assim para criar chances, que inclusive o Mateuzinho até perdeu um gol cara a cara, ele foi da finalizada esquerda, a bola era para finalizar de direita, furou a bola e depois sobrou para o William Oliveira, que acabou se batendo lá, e depois o Matheus tentou ir na bola de novo, foi impedido. Mas a gente tem que entender que o resultado ele precisa acontecer para tudo isso que eu falar ser escutado por você que é torcedor do Vitória. Por mais que eu bata e rebata aqui, sempre fale que o time hoje ele jogou bem, você não vai querer escutar, porque o que importa agora, nesse exato momento, é os 3 pontos contra qualquer clube. Claro que se a gente for enfrentar um Flamengo lá no Maracanã, é difícil projetar os 3 pontos. Se acontecer, é um milagre. Se acontecer um ponto, tudo bem, mas se não acontecer, é o mais próximo da realidade. Mas o que é o Vitória? A ideia de jogo, hoje, ela foi bem idealizada e foi bem trabalhada. Hoje, a gente conseguiu enxergar que o Caio Vinícius ele não pode ser titular nesse time do Vitória. Por quê? Porque você aí perde a qualidade técnica quando você tem um Luan Santos, William Oliveira, que não é um cara técnico, o William Oliveira não é um cara técnico, e o Caio Vinícius. Então, precisa de um cara mais técnico, como é o Leonardo. O Leonardo é aquele volante que ele vai dominar a bola do jeito que vier e vai tentar sempre a melhor opção, seja numa ligação direta para os pontas, e aí quando você tem pontas espetados, como foi o Zé Hugo, como foi o Mateuzinho, entendeu? Quando você tem os pontas assim, foi o Oswaldo, é bom se ter um volante que dê uma qualidade a mais. Até porque o Vitória hoje, ele não entrou com o meia. O Mateuzinho, ele foi para a função de ponta. E aí ficou sem o meia de referência ali para poder dar espaços, né, no meio de campo ali. Espaçar dar um toque ali entre linhas. Então, o que é ideia de jogo, a gente conseguiu enxergar hoje. Hoje a gente teve uma noção. Hoje o torcedor ele pôde olhar diferente para esse time. E claro, a gente também pôde ver algumas vulnerabilidades que esse time do Vitória tem. Qual é as vulnerabilidades? O centroavante precisa chegar urgentemente. O Alejandro ele não está conseguindo dar conta. Ele, por a bola não está chegando nele, ele vem sempre para a função de meia para tentar fazer aquele pivô. E ele não é o jogador para fazer pivô. Tanto é que quando ele faz o pivô, às vezes consegue dominar a bola, gira e já pensa em finalizar. Ele é aquele centroavante de um passe para gol, pô. É de um toque na bola e gol. Ele não é esse jogador para fazer o pivô e tentar finalizar. Não é essa característica dele. Então o Vitória ele precisa contratar centroavante, sim, atacantes, melhor ainda. Por quê? Porque
precisa ter uma requalificação desse setor de ataque. Na defesa, não tá às mil maravilhas, não. Mas hoje o Wagner Leonardo e o Camutanga foi bem. Inclusive, o Camutanga tirou um gol que seria o do Gilberto. Ele mesmo levou o drible, ele mesmo, na verdade, perdeu a corrida para o Gilberto se antecipou dele, a bola alçada, só eles dois, ele levou o drible e conseguiu se recuperar, tirando o doce da boca do Gilberto. O Gilberto que já iria armar para finalizar. E aí, a gente também pôde ver alguns erros, claro. No início da partida, houve sim alguns erros de posição. Mas o que é o estilo de jogo do Carpini? O estilo de jogo do Carpini, ele não é um estilo de jogo que vai pressionar o adversário. Ele vai tentar encurtar os passes. Ele não vai com o bloco inteiro tentar pressionar. A não ser que esteja atrás do placar e o adversário, ou até mesmo num abafo final do primeiro tempo, do segundo tempo. Ele vai sempre tentar encurtar os espaços. Não com... não você dando bote, mas fazendo uma dobra, tirando, por isso que usa 3 volantes, tirando o volante da sua função e apoiando o lateral direito, o lateral esquerdo, ou até mesmo um ponta, um centroavante. Então, o estilo de jogo do Carpini, hoje a gente podemos dizer que funcionou. Até certo ponto, claro, eu não vou dizer que foi perfeita a partida, porque, vale ressaltar, não trouxeram os 3 pontos. Mas esse 1 ponto, ele não vai... Ele vai valer, mas para a situação que o Vitória está hoje, não vai ter tanta importância. Não vai ter tanta importância para a situação que o Vitória está hoje. Pode ser que daqui para frente o Vitória consiga ganhar algum jogo aí, alguns jogos, consiga finalmente sua primeira vitória. E lá na frente, na 33ª rodada, esse 1 ponto faça a diferença, né? Mas o que a gente tem que analisar hoje é o que foi o Vitória. E hoje o Vitória ele foi competitivo. Foi competitivo no modo colossal, no modo Vitória, que a gente conhece, a gente passou a conhecer nesses últimos anos. Não tanto, mas hoje teve uma evolução. Hoje conseguiram dificultar a situação do Juventude. E olhe, o Juventude ele não é um mau time, não. Não vai usar como parâmetro dizer que o Juventude... a gente empatou com um bicho morto. Não é um Cuiabá não da vida, não. O Juventude hoje, ele com 7 jogos, ele tem exatamente 10 pontos do Juventude. 7 jogos, 10 pontos e está na 13ª posição. O Vitória hoje ele está na lanterna e vai continuar aí até o fim dessa rodada. Possa ser que dentro de casa consiga vencer e saia dessa lanterna. Mas olhando estilo de jogo, apresentação do elenco, o torcedor ele tem que criar uma expectativa boa agora para o jogo de volta. Para o próximo jogo, na verdade, jogo de volta. Próximo jogo dentro do Barradão. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tamo junto.